Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Após 2 anos sem partido desde a saída do PSL, o presidente Jair Bolsonaro deve oficializar amanhã sua filiação ao Partido Liberal. Há expectativa de uma cerimônia de recepção em Brasília de, em média, 300 pessoas. A entrada de Bolsonaro já havia sido anunciada pelo partido para o dia 22, mas foi adiada após o mandatário ficar insatisfeito com uma aliança eleitoral em São Paulo. Em seu novo partido, Bolsonaro deve encontrar alguns desafetos. Um deles é o deputado Marcelo Ramos, atual vice-presidente da Câmara. E a gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Dessa vez não tem erro, né, Zé? O presidente chega amanhã ao PL. Boa noite. Eu conversei com líderes ali que me disseram, não tem, mas olha, é bom ficar atento. Olha, Vitor, muito boa noite. Vamos começar a semana, né? Muito boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, um ato importante. É a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que leva com ele parlamentares importantes e uma bancada de respeito e de peso ali. Cerca de 24 deputados imediatamente vão se transferir para o PL. Uma nova estratégia política para o PL, né? Outros deputados de outros partidos também devem acompanhar o presidente ou ficar exatamente no grupo de apoio, né? Será montado um tripé político entre PL, o PP, né, do ministro Ciro Nogueira, e também o Republicanos, do Marcos Pereira. É o partido ali ligado ao mundo evangélico, principalmente à Igreja Universal. Então esse será o tripé principal ali de apoio ao presidente Jair Bolsonaro nessas eleições. Outros partidos irão apoiar o presidente Jair Bolsonaro na candidatura à reeleição, mas os principais estão aí. O que apressou aí, que deu uma movimentação mais forte nesse processo, foi a filiação de Sérgio Moro ao PSD. A partir daquele momento ali, todos viram que era preciso colocar o pé na estrada e ir atrás do povo, ir atrás do voto. E isso acabou levando o PSD de Gilberto Kassab a definir rapidamente o nome do candidato, né, ou pelo menos colocar o nome do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e outros também se apresentaram como candidatos. Mas até agora o que conta mesmo é o seguinte: eleição polarizada entre o presidente Bolsonaro e Lula, e ali o Sérgio Moro despontando nessa possibilidade de terceira via, que, olha, ninguém acredita, a não ser que aconteça coisa muito grave, né, com Lula ou com o presidente Jair Bolsonaro. Esta é a realidade. Agora, sobre a estratégia, o alvo dos partidos políticos é o Congresso Nacional. Estão entendendo ali os principais representantes dos partidos de que quem dominar o Congresso no ano que vem, seja qual for o presidente da República, esse partido estará fazendo parte do governo. Então, essa é a estratégia. O presidente, Vitor, está convencido, o presidente Bolsonaro, que se tivesse tomado essa decisão, formado um grupo ali forte, ele teria eleito diretamente 100 deputados num partido político e pelo menos 16 senadores. Daí, essa nova estratégia de apostar também no Congresso Nacional, né, da Câmara e Senado, e vai ser uma disputa pesada. Você disse aí sobre desafetos do presidente no PL. Acho que 5 deputados devem sair do PL, inclusive o Marcelo Ramos, lá do Amazonas, e era impossível a entrada de um grupo forte como o grupo do presidente Jair Bolsonaro, não provocar uma desavença aqui e ali, mas foram pequenas, considerando o peso que se agrega ao PL. E agora sim, análise de Guilherme Fiuza, de volta aqui aos Pingos nos Is. Como vai, Fiuza? Estávamos com saudades já, fez falta. Boa noite, Fiuza. Eu também estava com saudade, Vitor Brown. Grande prazer estar de volta. Salve, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade e a todos que nos acompanham. Pois é, esse filme a gente já sabia mais ou menos como iria terminar. O presidente precisava de um partido com um tipo de estrutura capaz de ajudá-lo na grande questão que ele coloca aí desde o ano passado, e esse ano houve a grande disputa que ele perdeu, que é por uma eleição com votos auditáveis. Então, o presidente Bolsonaro parte para uma eleição com um sistema eleitoral que, na verdade,
inspira ou enseja uma certa desconfiança, né, por parte dele mesmo, ele não esconde, e dos seus simpatizantes, dos seus eleitores, etc. Ele precisa de um partido que vá ajudá-lo nessa tarefa hercúlea de entrar em campo, né, se espalhar pelo território, fiscalizar. Vai ser uma eleição complicada nesse aspecto, porque as medidas que o presidente defendia de aumento de segurança do processo eleitoral até aqui não tiveram êxito, não se consolidaram, né? A história que todos conhecem. Ele eventualmente menciona o conselho que foi criado pelo TSE, do qual diversas entidades da sociedade fazem parte, inclusive as Forças Armadas. O presidente já manifestou, inclusive em entrevista ao Direto ao Ponto do mestre Augusto Nunes, esta expectativa de que as Forças Armadas irão ajudar na fiscalização do processo eleitoral, mas a gente sabe que, não havendo a mudança no sistema, o sistema é vulnerável, o sistema é violável, e isso é hoje uma grande batalha, talvez a principal em termos estruturais, né? Sabemos que deputado já perdeu o mandato por falar, por criticar as urnas eletrônicas. Então, a gente sabe que esse assunto virou tabu e não é à toa, né? Isso vai ser realmente um problemão. Agora, fora isso, quer dizer, fora essa estrutura partidária, o presidente Bolsonaro, quer dizer, em termos programáticos, a plataforma dele é ele, né? Mais até do que em 2018. Em 2018 era uma promessa, era um fenômeno de rede social, era uma expectativa. Agora ele tem um governo, ele tem um mandato. E eu acho que o mandato dele, com erros e acertos, é bem visível, né? O que o presidente trouxe como diretrizes de governo, de políticas macroeconômicas, né? Da questão da desburocratização, da privatização. Ele perseguiu isso na infraestrutura, na economia, Tarcísio, Paulo Guedes. Ele defende sempre a liberdade, não sei se teve sempre êxito, né? Mas ele afirma sempre a liberdade do cidadão. Então, a plataforma Bolsonaro é bastante visível por aliados e por adversários, e, evidentemente, que o PL será só uma base para ele se lançar nessa disputa. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Fiuza. Estávamos com saudade, audiência maravilhosa com saudade. E boa noite a você que está em casa. Bom, Vitor, eu acho que tem alguns pontos aqui sobre o PL em si, né, e a expectativa aí dessa cerimônia de recepção do presidente. Acho que o Zé e o Fiuza já falaram, já resumiram exatamente o que está em jogo, né? Um ponto que eu acho interessante a gente comentar é exatamente sobre o Marcelo Ramos, né, aí agora provavelmente saindo aí do PL, porque é sabido que o Marcelo Ramos é o office boy do Omar Aziz. Omar Aziz, presidente dessa CPI fake, infelizmente politizaram uma ferramenta importante das nossas instituições, né? Uma ferramenta de investigação, de tentativa de ver erros, acertos, possíveis desvios, inclusive. E o que nós vimos nessa CPI, infelizmente, não foi o que uma verdadeira CPI precisa, do que um país sério, uma nação séria precisa. E no comando dessa CPI do circo, Omar Aziz, que tem como seu office boy aí, o seu escudo ali dentro também, né, que adora rebater e conflagrar com outros deputados e senadores, o Marcelo Ramos. Omar Aziz, um pequeno parênteses, né, Vitor? Não custa a gente lembrar que Omar Aziz estará nas cédulas em 2022 para o Senado. A reeleição, né, no Senado, ou então, se ele vai migrar para tentar algum governo estadual, nós não sabemos, mas ele terá que prestar contas à nação, né, de uma certa forma, ali como senador do nosso país, mas principalmente à população do Amapá.
Não custa também a gente tocar num ponto, Vitor, que eu sempre toco aqui e que eu adoraria que o brasileiro começasse a discutir. Eu sei que é uma realidade um pouco distante, talvez, do que nós temos no atual cenário político, mas é um ponto que talvez a gente tenha que começar a vislumbrar, assim, colocar num futuro próximo, que não seja longo, médio, né? Eu sei que curto é impossível, que é a candidatura independente. Nós sabemos que os partidos aí, eles têm muitos interesses financeiros, né, em todo o financiamento aí partidário. Nós sabemos muito bem de onde vem esse dinheiro, vem do bolso do contribuinte, e seria interessante a gente começar a pensar em renovar esse Congresso, porque aí não adianta o presidente ir para o PL, Sérgio Moro para cá e Lula para lá, e nós continuarmos com um legislativo muito engessado, não passando as reformas essenciais que o país precisa. E dentro desse contexto todo de uma possível reforma política, não custa nada a gente começar a debater, né? As coisas não acontecem da noite para o dia, a gente começar a debater candidaturas independentes, aquelas que não estão interessadas em absolutamente nenhum centavo desse fundo partidário, e sim em propostas reais, propostas concretas e de uma forma direta aí com o povo. Hoje nós sabemos e vimos através da eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, que as redes sociais, de uma certa forma, né, e muito abrangente, ela consegue encampar aí uma campanha de contato direto com a população. Então, acho interessante a gente, dentro desse contexto, começar a falar de candidaturas independentes. E para fechar, Vitor, muito, como o Zé disse, talvez essa antecipação, né, dessa pequena cerimônia aí possa ter sido também ao nome do ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, mas até agora Sérgio Moro continua num silêncio sobre assuntos importantes que o brasileiro quer saber, então só vamos começar a levar Sérgio Moro a sério como um candidato presidenciável a partir do momento que ele começar a falar sobre o que incomoda o brasileiro, o que vem incomodando o cidadão brasileiro, principalmente como ex-homem da lei, sobre as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Meu irmão Guilherme de volta, hein, Guilherme? Muito bem-vindo, tava com saudade. Compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. A verdade é a seguinte, né? Nós temos 33 partidos e nenhum partido de verdade. Nenhum. Já tiveram cara de partido o PSDB, que começou a deixar de sê-lo aí quando se recusou a expulsar da presidência o Eduardo Azeredo, metido no Mensalão de Minas, e aí a bandeira do combate à corrupção ficou em farrapos. O partido começou a desmoronar. E o PT, que era um partido até virar bando, quadrilha, né? Os petistas não conseguem enxergar a roubalheira que o partido praticou, né? E reincidiu em roubalheiras porque eles enxergam num corrupto, condenado 2 vezes em 2 instâncias, o seu único Deus. É o Deus da seita. Então virou seita. Os outros partidos, eles existem porque existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. É uma fortuna o que eles ganham. O PT, por exemplo, ele tem direito no fundo eleitoral a 200 milhões. Por isso que ele acha que o Lula pode viajar pela Europa com a mulher e 4 companheiros aí, gastar à vontade, porque é o nosso dinheiro, sobra. E o fundo partidário. Também é outra criação do Supremo, né? O Supremo, ao descobrir as lambanças e ladroagens que foram feitas com o Caixa 2, em vez de punir os delinquentes e regulamentar a coisa de modo a inibir roubalheiras, não. Acabou com doações de empresas e criou, né, com outro nome, o nome é bonito dessas malandragens aí dos fundos, e criou um negócio aí que faz com que a gente sustente 33 partidos fora
os que estão na fila aí para virar partido. Não sei quantos são, mas é uma imensidão. O Zé certamente sabe. Todos esses mistérios eu entrego para o Zé Maria. Agora, lembram do Emael? O Emael, aquele democrata cristão com aquela musiquinha, né, que atazanava meio mundo, você queria morrer de ouvir aquilo ali, candidato a tudo. Ele foi candidato 5 vezes à presidência da República. Desta vez ele vai ficar em casa, não é candidato, e vai receber 4 milhões. Vai ficar contando esse dinheiro ou decidindo onde vai gastar. E o dinheiro é nosso, é teu. Algo mais, Ana? Eu não sei se eu falei Omar Aziz Amapá, mas é Amazonas, né? Omar Aziz, ele vai ter que prestar contas aí à população do Amazonas, mas o Amapá, o Davi Alcolumbre também estará na cédula em 2022, então nós temos uma ótima oportunidade aí para tirar esses dois do nosso cenário político. O Omar Aziz pelo Amazonas e o Davi Alcolumbre, aí sim, pelo Amapá.